Oi, tudo bem? Então, estamos aqui para mais um dia de aula. Como você dormiu? Passou a noite bem? Então, hoje na aula de história, vou trabalhar com você a escola ao longo do tempo. Então, as escolas, assim como tudo na vida, foram se modificando com o tempo, não é verdade? Então, no decorrer dos anos, as coisas vão se modificando, não é isso? Vão se modernizando, vão melhorando. Então, antigamente, havia escolas específicas para meninas e específicas para meninos. Então, eles não estudavam na mesma escola, meninos e meninas, eram escolas diferentes. Hoje você vê que está totalmente diferente, estuda meninos e meninas na mesma escola. Então, antigamente, meninos estudavam na escola e meninos estudavam em outra. Então, ou seja, os dois não podiam estudar na mesma escola. Foi o que eu acabei de falar, não é isso? Isso acontecia porque eles aprendiam coisas diferentes. Então, essa divisão de meninos e meninas estudarem em escolas diferentes é porque as atividades, as modalidades que eles aprendiam eram diferentes. De meninos era diferente de meninas. Os meninos, por exemplo, eram preparados para trabalhar fora, não é isso? Então, os meninos, eles eram ensinados a se comportar, aprender as práticas para trabalhar fora. Já as meninas aprendiam a costurar, bordar, cozinhar. Ou seja, elas aprendiam coisas que era para trabalhar em casa, né? Isso era para essas prendas. São coisas que elas aprendiam para levar para a sua vida. São coisas que as meninas aprendiam. Por quê? Porque as meninas eram ensinadas, não é isso, preparadas para cuidar da casa, enquanto os meninos eram preparados para trabalhar fora, não é isso? Naquele tempo, as escolas eram bem mais rígidas, não é isso? Hoje as escolas já não são tão rígidas, até porque existem as leis que certos castigos não podem ser colocados, não é isso? Para as crianças. Então, as crianças de antigamente, né, isso das escolas de antigamente, não podiam seguir sequer conversar. Então, dentro da sala de aula, as crianças teriam que ficar sempre caladas, não podiam dar opinião, só ouviam o que o professor estava explicando. Elas não podiam falar, não podiam questionar, se apunhar alguma regra da escola. Por exemplo, se estava dito que você não pode ir de meia preta, então ele não poderia ir contra essa regra da escola. Então, se ele fosse, ele era punido por isso, não é isso? Hoje em algumas escolas já podem entrar de mês com cores diferentes, não é isso? Porque vai da regra
da escola. Então, porque se ele fosse, não é isso, como eu dei um exemplo, com a meia diferente, ele ia ser castigado por algo que ele fez. O que ele fez de errado? Então, ele foi com a meia de cor diferente, que não era a que era dita pela escola, não é isso? Do fardamento. Então, os castigos podiam ser puxões de orelha, ficar de joelho sobre grãos de milho. Olha só a diferença dos castigos das escolas de antigamente. Puxões de orelha. Isso hoje não se pode fazer isso. Colocar a criança de joelho sobre grãos de milho. Também não se faz mais isso. E receber palmadas também. Nenhum desses castigos hoje é feito nas escolas, não é isso? Porque tudo mudou. Então, aí são os castigos das escolas de antigamente. Puxões de orelha, colocar a criança de joelho sobre grãos de milho, receber palmadas, não é isso? Porque essas palmadas havia um instrumento para castigar as crianças fisicamente, era a palmatória, que a criança estirava a mão para o professor e aberta e ele dava uma palmada com a palmatória na mão da criança. Então, esses são os castigos que eram aplicados nas escolas de antigamente. Atualmente, não é isso? As escolas são bem diferentes. É o que eu estou colocando entre a escola de antigamente e as escolas de hoje, não é isso? Um exemplo, esses castigos hoje são aplicados nas escolas de hoje? Não. O que é aplicado para as crianças são castigos diferentes dos de antigamente. As crianças são respeitadas, escutadas e os castigos físicos foram abolidos. Então, o que está dizendo entre a escola de antigamente e a escola de hoje? Que antes, nas escolas de antigamente, as crianças não poderiam falar, não poderiam questionar, não poderiam ir contra uma regra da escola. E hoje, nas escolas é diferente. As crianças têm que ser respeitadas, porque antes elas não eram respeitadas, não é isso? Elas são escutadas, elas têm direito de falar e os funcionários, as pessoas que trabalham na escola, ouvir. E esses castigos foram abolidos, quer dizer, eles não existem mais nas escolas de hoje.